primeiro, a missão de 2 em 2, que é ótimo, porque a gente sabe que se a gente for fazer missão sozinho, evangelizar sozinho, a gente vai encontrar mais dificuldades. Tá? E uma das coisas que é interessante, Jesus, onde que ele implantou a igreja? Ele implantou a igreja nos seus discípulos, deixou o legado à igreja. Então por isso que aqueles discípulos, eles encontraram a autoridade para poder fazer sinais. Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Eu quero agradecer você que está nos assistindo aqui todas as semanas, o podcast do Rafa. O podcast veio para abençoar a sua vida todas as semanas. Por isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com o maior número de pessoas possível e também de você se inscrever em nosso canal, tá bom? É muito importante você se inscrever para que o nosso canal continue crescendo e o nome de Cristo seja sempre glorificado. E hoje, meu querido, eu estou muito feliz, estou muito realizado, porque nós estamos recebendo um convidado muito especial no dia de hoje. Ele é palestrante, itinerante e prega a palavra de Deus em vários lugares desse Brasil. E eu estou muito feliz em recebê-lo no dia de hoje. A paz do Senhor, Gesiel Mussani. Amém. Pai, como é que você está, meu querido? Tudo bem, é uma honra estarmos participando deste podcast. Creio que será algo benéfico para todos nós. A gente, sempre quando a gente fala das coisas do reino de Deus, quando a gente fala de Cristo, então sempre é bem-vindo, né? A gente entende que o reino de Deus, nunca as coisas acontecem porque deveriam acontecer, mas sempre o Senhor tem nos proporcionado esses momentos, né? E a gente sabe que até num bate-papo, né, numa conversa, como um dia o próprio Jesus fez isso, e ele gostava disso, de bater um papo, e quando às vezes o papo rolava, às vezes mudava os corações das pessoas. Eu creio que através desse bate-papo aqui, bem descontraído, a gente vai conseguir chegar a algum lugar. É verdade, esse é o nosso propósito, irmãos, trazer a palavra de Deus, trazer Cristo para a sua casa, para onde você está nos acompanhando no dia de hoje. Gesiel, eu quero pedir, amigo, para você mandar o seu alô, mandar o seu abraço para todos os seus amigos, familiares, pessoas que estão nos assistindo no dia de hoje. Amém. Fica à vontade. Então, desde já quero agradecer a todos, o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook, a minha esposa, minha filha, e depois, né, a gente está gravando hoje, depois vão assistir esse vídeo aqui. Sim. Então, um abraço para todos, para a Rosa, para a Laura, a todos os familiares, a todos os amigos que provavelmente irá me ver, né, melhor dizendo, depois aí pelo YouTube e pelas plataformas. Legal. E lembrando você, pessoal, que o nosso podcast está disponível na plataforma do Spotify, tá bom? É muito importante você que é um assinante da Spotify procurar lá o nosso canal, lá na plataforma, e acompanhar o nosso podcast todas as vezes que você quiser, tá bom? Tudo isso é para abençoar a sua vida. Gesiel, eu quero no dia de hoje começar perguntando para você: quem é o Gesiel? Olha só. Quem é o Gesiel, né? Aonde nasceu? Quantos anos que tem? Quantos anos de casado? Quantos filhos? Conta tudo aí para nós, para que quem está nos assistindo e nos ouvindo possa te conhecer. A história é longa, hein? Pode começar, fica à vontade aí que hoje o programa vai ser abençoado. Tá fica à ótimo. vontade. Então, para quem não me conhece, sou Gesiel Mussani, tenho 32 anos, sou casado, deixa eu lembrar, mas provavelmente aí uns 10 anos. Olha só, mas já estou com 12 anos já com a Rosa. Que bênção. Tenho uma filha de 4 anos, que é a Laurinha. Atualmente estou congregando na Plena em Cristo, né? Mas a gente já está aí
desenvolvendo um ministério, né, que na verdade assim, a conversão é assim, com um breve testemunho rápido. Na verdade eu cresci num lar cristão, num lar evangélico, porém quando às vezes eu vou pregar em algum lugar, eu falo, às vezes eu estava dentro de uma igreja, mas não conhecia Deus, porque tinha o hábito de ir, porque a família ia, então a gente acabava acompanhando, mas fui conhecer a Deus, né, a Cristo, com 21 anos. Então a partir, né, de 21 anos eu comecei a entender quem é Deus e então buscar. Então a partir desse momento que tudo começou a mudar na minha vida. Então pregando aí já deve ter uns 10 anos ou quase 10 anos aí já desenvolvendo o ministério, né? Então a gente foi desenvolvendo e depois a gente foi crescendo, depois a gente foi tendo o desejo de se aprofundar um pouco mais, então a gente foi estudando, né? Então a gente nunca imagina o que o Senhor pode fazer na nossa vida. Então eu na verdade eu nem queria pregar, nem imaginava, eu falava, não, só quero ser um crente que fica aqui dentro da igreja, participando. Então o Senhor assim, né, aprove a Deus nos chamar para pregar também, e agora ensinando, então isso é ótimo. Mas acho que deu para entender mais ou menos um pouco da história. Ô Gesiel, eu tenho outra pergunta muito forte para você, amigo. Você lembra a sua primeira mensagem? Qual que foi a sua primeira mensagem? Porque eu acredito que todo pregador nunca se esquece da sua primeira mensagem. Não, e não se esquece mesmo. Aquela é marcante. Eu lembro, Gesiel, que a primeira vez que eu ministrei foi 10 minutos só. Eu estava assim, ó, tremendo na frente dos irmãos, e eu lembro, João capítulo 8, né, quando eu ministrei ali sobre a mulher que foi pega em adultério, e foi uma mensagem assim marcante, e eu levo comigo até hoje. Você se lembra da sua? Lembro. Na verdade, assim, como eu não tinha experiência alguma, então eu gostava muito de pegar e ler a Bíblia e falar, vou aplicar isso e vamos embora. Então preguei sobre Esdras, preguei sobre a mulher fluxo de sangue e misturei tudo. E aí eu lembro que os irmãos falavam, nem deu para entender nada. Mas eu lembro que era mais sobre Esdras, né, o aquebrantamento, o arrependimento, né, quando Esdras se encontra-se diante do povo e aí ele tenta trazer um arrependimento. Eu lembro que eu falei sobre arrependimento no dia, quando ele rasga, né, suas vestes, faz um protesto diante de Deus. E aí eu lembro que foi uma mensagem de arrependimento. Mas sendo sincero, eu lembro que eu misturei muita coisa. Por quê? Porque o nervosismo, eu falava, a igreja cheia, a igreja não era tão pequena. Falei, agora pregar numa multidão, eu que não tenho experiência alguma. Então lembro que apliquei e foi quase como o seu aí. Deve ter dado uns 15 minutos ali, e os irmãos ficaram olhando, mas graças a Deus foi uma bênção também. Quantos anos você tinha, você lembra? Eu acho que eu tinha, na época, eu acho que provavelmente uns 23 anos. Olha só. 23 anos, isso mesmo. Foi acho que em abril de 2013, mais ou menos, que eu preguei a primeira mensagem. E ali foi indo embora, mas tem dia que a gente vai pregar que a gente fala, eu prefiro estar correndo porque a gente fica nervoso. Mas aí depois a gente entende, né, que tudo vamos aperfeiçoando, né, a obra de Deus ela vai nos aperfeiçoando, e a gente entende que quando a gente é chamado por Cristo, a gente entende que já não é mais a nossa capacidade, verdade. Aí é a capacidade do Senhor em nossa vida. Então eu lembro que não tinha realmente talento algum, né? Contando até algo por fora, as pessoas falavam assim, será que o Gisele realmente tem chamado para esse chamado para pregar? Porque ele é meio estabanado. A única coisa que me resta é orar e pedir a graça de Deus para que alguma coisa aconteça. Então eu lembro que aí fomos orando, estudando, e aí a gente foi desenvolvendo e aperfeiçoando. Irmãos, então é isso aqui, o Gesiel está conosco, é uma honra demais, agenda sempre lotada, aquele negócio, mas hoje ele arrumou um tempinho para estar falando conosco. E hoje, irmãos, nós iremos falar sobre um assunto muito bom, tá bom? Que é sobre missão. Episódio passado nós recebemos aqui o missionário Johnny, líder do Povo da Cruz,
falamos sobre missão e hoje nós vamos continuar também falando sobre missão, porque é um assunto muito importante para a nossa atualidade e na verdade sempre foi, não é, Gisele? Sim. Missão sempre foi um negócio muito importante, desde do Daniel Berg, os missionários que vieram da Suécia, né? Suécia, para fazer missões aqui no Brasil, no Belém do Pará. Desde então, o Brasil cresceu, o cristianismo nasceu através desses dois homens de Deus que foram missionários, fizeram missões, deixaram as suas famílias lá nas suas terras, fizeram missões aqui e hoje nós estamos colhendo o fruto dessa missão, né? Sim. Então, missão sempre foi importante em todos os momentos da Igreja da Terra, não foi? Sim. É que nem dizem, né? A missão ela nasce no coração de Deus, né? Então, para a gente entender um pouco sobre missão, primeiro a gente precisa entender o que Deus requer de nós. Então, a gente vê hoje nos dias atuais, a gente fala muito sobre missões. Às vezes fazemos até cultos de missões, colocamos as bandeiras, tudo. Só que a gente precisa entender o que é um propósito de uma missão. Então, a missão em si, né, até pela evangelização, a gente às vezes focamos no lugar, fala assim, não, preciso fazer missão na África, preciso fazer missão na Europa, nos países ocidentais, orientais. Só que a missão ela tem um princípio, você nunca vai escolher para onde você vai. Olha só. A missão, por quê? Porque a missão é dada por Deus. Quando Deus ele dá a missão, você tem que cumprir. Sim. Então, muitas vezes você não vai escolher. Deus vai te enviar a uma missão e essa missão às vezes você não vai querer fazer, como aconteceu com Jonas. Jonas vai para Nínive. Jonas não queria ir, mas era uma missão que Deus havia dado a ele. Então não é que ele não teve escolha, era o que Deus queria para ele. Sim. Então o que pode acontecer conosco? Às vezes Deus está nos dando a missão e às vezes não estamos entendendo o propósito daquilo que Ele está concedendo para nós. Então, até para a gente entender no núcleo, como igreja, como crentes, como cristãos, né, que nos dias atuais o que realmente deve ser a missão. Primeiro, para a gente começar, a gente precisa entender para onde Deus quer nos enviar. Porque a missão não só está entrelaçada a um país. Às vezes é uma missão com o cumprimento do que realmente você veio fazer na Terra. Então, é algo que pode até marcar a gente, é o que? A gente entender que a gente não pode passar nessa Terra, né, passar os nossos tempos atuais sem saber o que o Senhor tem para nós. Porque o terrível Rafa, a pessoa chegar no final da vida, ou muitos anos dentro de uma igreja, e ela ficar frustrada. Por quê? Ou porque não fez, ou porque deveria ter feito, ou porque um dia o chamado na vida dessa pessoa se apagou. Né? Então, a missão está entrelaçada a isso. Então, para quem está escutando, tenta, não é que tenta, mas peça a Deus para direcionar você à missão. Tá? A missão às vezes é uma missão perto, não muito longe. Né? A missão, ela já começa... Onde começa a missão? Né? Acho que para a gente melhor resumir. A missão já começa aqui dentro. Então tem coisas dentro da gente que já falam, já ministram o nosso coração, já nos impulsiona, a gente fala o que é isso? E quem sabe isso que você está questionando é algo do coração da pessoa já queimando pela missão. É verdade. E a gente vê também em Atos 16 que Paulo ele queria ir para Roma, né? O texto é bem claro, que Paulo desejava ir para Roma, mas Deus deu um sonho para ele de uma pessoa falando: passa a Macedônia e nos ajuda, né? Então Paulo entendeu que não era da vontade de Deus ir para Roma naquele momento, mas que ele precisava atravessar a Macedônia e fazer a obra de Deus. E o que aconteceu lá? Ele foi preso com Paulo e Silas, né? Acaba sendo assim uma lição para nós, não é, Gisele? Porque ele queria ir para Roma, Deus não deixou, Deus permitiu que ele continuasse lá. E quando ele continuou lá em Filipos, ele foi preso junto com Silas pelo Evangelho. Sabe que é algo interessante em Atos 16, antes do aprisionamento de Paulo, a gente vai ver no início do capítulo, quando ele se encontra com uma vendedora de púrpura chamada Lídia. Sim.
E quando ele se encontra a ver esse grupo de irmãs ali orando, então Paulo, até que ele é comovido, a oração, ele chega até aquele ambiente, e naquele mesmo momento Lídia chama Paulo e Silas para poder estar dentro da casa e ministrar. Porque a gente pensa, no princípio, nas igrejas primitivas já existiam as igrejas? Não, o princípio ali eram lares, eram casas. Então, aquela mulher convida Paulo, uma pequena oportunidade. Então, às vezes a missão ela não está entrelaçada a uma coisa grande. Às vezes você não vai ter recurso, verdade. Às vezes você não vai saber para onde você vai. Como às vezes fala, tem um desejo de ir até, que nem Paulo teve em Roma, mas a prova a Deus, não, você vai para Filipe. E quando ele chega lá, essa mulher chama Paulo para dentro da casa dela. E dali surge a igreja de Filipe. Verdade. Depois ele vai aos Filipenses, que está na sua Bíblia, a nossa Bíblia. Então ele vai enviar depois as cartas para aquela cidade, por causa de uma mulher. Então, porque às vezes a gente precisa, lógico, o chamado começa em nós, mas às vezes as pessoas que estão próximas de nós, porque não tem como você evangelizar longe de pessoas. A gente tem até um meio social, das redes sociais, exato, como evangelização, é ótimo, mas o que mais funciona ainda é o tete a tete. É o id, né? O que Jesus disse, id e pregai. Antes de pregar você tem que ir. Não só a sua pregação pode chegar, às vezes sua pregação chega, mas na missão você tem que ir. Verdade. Então, tem até um caso de um jovem que ele foi para o estado da Bahia. Daí ele falou assim, eu vou em missão. Daí eu falei para ele, chega lá, começa só a orar a Deus, né? Não sei se ele vai escutar, é o Jefferson, eu acho que ele vai lembrar dessa história. Ele mandava mensagem, e quando ele chegou lá, ele ficou 2, 3 semanas só orando e visitando a igreja. Ele falou, Deus não tem nada comigo aqui não, eu vou embora, vou voltar para São Paulo. Essa foi boa. Aí ele estava preparando as malas. Chegou no último dia, Deus falou com ele. E nessa que foi praticamente um dos últimos dias dele ali, quando Deus falou, agora vai começar a missão. Mas ele falou, pô, eu não fiz nada ainda. Ele falou, mas agora. Então, a partir daquele momento, ele começou a receber convites para pregar em igrejas, convites para pregar nos lares, convites para pregar nas ruas, e quase que ele não volta. Porque ele falou assim, estava tão bom lá, que as pessoas, as irmãs, os irmãos, todo mundo lá falou, não, você tem que ficar aqui, você não pode mais ir embora, porque a gente gostou muito de você. Então, e aí foi ótimo, porque trouxe testemunho de lá, de cura, de pessoas sendo salvas, de pessoas que às vezes ele encontrou na rua, evangelizou, pregou, e a noite estava no culto, e hoje a pessoa está firme. Então, a missão é isso, você entender o propósito de Deus no lugar que você está, às vezes não muito longe, mas na onde você pode estar, Deus pode usar a sua vida ali. É porque muitas pessoas se frustram, né, Gisele, por não entender o chamado, não Sim. entender o que Deus quer para a vida dela, né? E todo ser humano, ele nasce com um propósito. Todo ser humano, ele nasce com um propósito, isso é fato. Então, quando o ser humano não entende o seu propósito na Terra, ele acaba sendo frustrado. Sim. E até mesmo se sentir incompleto, porque ele não entendeu o propósito dele na Terra, não é? Sim. E o que a gente vê hoje, né, como um dos problemas dentro da igreja, não que a igreja é um problema, a igreja é uma bênção, tá? Por mais que a gente saiba, toda a igreja... O problema são as pessoas. Vai ter as desavenças que é normal, tá? A gente vê hoje pessoas que saem e entram de igrejas porque às vezes se frustram, né? Sim. Acabam achando um culpado por aquilo que ela está vivendo. E no caso de pessoas que estão dentro da igreja, elas se frustram realmente por causa disso. Porque às vezes as suas expectativas, né, ou as suas realidades já não acontecem, né? Até mesmo sobre o chamado da pessoa. Então, uma das coisas que a gente aprende no meio do caminho, né, servindo a Cristo, é que nem tudo que a gente quer, a gente vai receber de Deus. Então, tem coisas que nós vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, vamos fazer votos, vamos fazer campanha, vamos subir monte. Só que Deus não vai fazer. Então, já vi até pessoas dentro de igreja, Rafa, que se decepcionaram com o próprio Deus. Por quê? Porque Deus não fez do jeito que ela gostaria que fosse. Então, às vezes orou para alguém para ser curado e não foi. Às
Às vezes orou para Deus enviar e ele não foi. Às vezes para que houvesse uma mudança e não aconteceu. Então, às vezes até viver o propósito de Deus, não é que ele é complicado, é difícil o ser humano em se encaixar ao pensamento de Deus. Porque Deus ele é soberano. A gente, sendo filhos de Deus, a gente tem que acatar. Então a gente pode às vezes estar frustrado dentro de uma igreja, mas não porque Deus nos frustrou, é porque às vezes Deus não nos fez aquilo que nós gostaríamos. Exatamente. Então, como quebrar isso? É você entender que não é mais a sua vontade, mas a vontade do Senhor na nossa vida. Então, até entrando nesse tema de missões, evangelismo, às vezes você não vai ter escolha. É o próprio Deus que vai direcionar. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tem época que você vai ficar mais dentro da igreja, outra época você vai sair mais, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, é isso mesmo. Gesiel, tem uma passagem na Bíblia onde Jesus reúne 70 pessoas, né? E dá uma missão para cada um, para eles, né? Vá em grupos, vai em dupla, né? Na verdade, ande de 2 em 2, entre nas casas. Se não receberem, saiam daquela cidade, sacuda o pé para que você não carregue nem a poeira dos seus pés, não é? E Jesus diz: expulse demônios, cure os enfermos e pregue a minha palavra. Esse texto está lá em Lucas capítulo 10. Você acha que essa grande comissão, esse versículo, esse mandamento de Jesus, ele serve para nós como igreja? Jesus ali reuniu 70, mas estava representando ali a igreja. Jesus estava com aqueles 70, Jesus estava dando ordem para a igreja para fazer aquela missão? Ótima pergunta. Então, um princípio básico que a gente vai ver assim, para quem não é um leigo, há um princípio de hermenêutica, tá? A hermenêutica é a interpretação de texto. Então, para a gente entender esse texto, tem vamos citar 3 formas básicas, tá? Até uma dica para você ler a Bíblia. Quando você abrir a Bíblia, quando você abriu ela ali, qualquer versículo, texto, livro, você tem que se auto-perguntar: essa profecia, esse texto, ele já aconteceu? Ele está em vigor? Ou ele ainda vai acontecer? Né? Então, quando a gente pega alguns livros, já se aconteceu, uma profecia já aconteceu, acabou, já se cumpriu. Outras, elas estão como profecia e elas ainda estão em vigor. E outras, escatologicamente falando, futuramente vai acontecer. Nesse texto, Jesus está dizendo aquela comissão que era para aquele período, só que ela também se aplica nos dias de hoje. Que legal. Por quê? Porque ali, por exemplo, primeiro, a missão de 2 em 2, que é ótimo, porque a gente sabe, se a gente for fazer missão sozinho, evangelizar sozinho, a gente vai encontrar mais dificuldades. Sim. Tá? E uma das coisas que é interessante, Jesus, onde que ele implantou a igreja? Ele implantou a igreja nos seus discípulos, deixou o legado à igreja. Então, por isso que aqueles discípulos, eles encontraram a autoridade para poder fazer sinais. Então, a gente entende o quê? Que primeiro, ele deixa esse legado para a igreja, para aqueles discípulos que ali estão, mas que esses discípulos deixaram um legado, esse legado está sendo em vigor até hoje para nós. Então, nós temos essa autoridade ainda para expulsar demônios, para Deus nos usar para curar os enfermos, para a gente ter autoridade sobre o reino espiritual, para a gente avançar. Então, tudo isso, ele ainda está em vigor para nós. Que legal! Pessoal, eu quero fazer o meu agradecimento aqui aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores, que é a Clínica de Estética Cíntia Landes. É isso mesmo. Você que deseja fazer uma limpeza de pele, um microagulhamento, massagem, enfim, diversos outros procedimentos estéticos, não pode deixar de conhecer a Clínica de Estética Integrada Cíntia Landes, que fica aqui no centro de Francisco Morato.
Você pode procurar nas redes sociais grandes depoimentos de clientes que fizeram procedimentos e ficaram muito satisfeitos com os resultados que tiveram. E também eu quero agradecer os nossos parceiros da empresa Casa Nossa, é isso mesmo. Tudo que você precisa para a iluminação da sua casa e do seu estúdio, você pode encontrar na Casa Nossa. Inclusive, essas lâmpadas aqui que estão aqui são um presente da Casa Nossa para nós aqui do podcast do Rafa. Essa iluminação, gostou, Gisele, da iluminação aqui? Antes da gente gravar aqui, a gente já estava de olho, falando, essas aqui estão diferentes, né? Estão mais iluminadas que as outras. Pois é a iluminação da Casa Nossa aqui para abençoar e abrilhantar o nosso cenário. Então você que deseja fazer o seu pedido, estamos com uma promoção muito boa, tá bom? Da lâmpada LED 15 watts por apenas R$15 e 3 por R$40, tá? Uma lâmpada sai por 15, de 15 watts, e 3 lâmpadas saem por R$40 apenas. Então aproveite, entre em contato pelo telefone, anote aí, 11 991 81 0294. Entre em contato pelo WhatsApp e garanta já a sua lâmpada LED da empresa Casa Nossa. Eu vou chamar um intervalo aqui rapidinho e já volto com a nossa programação. Olá, meus amigos, eu estou aqui para falar da Clínica de Estética Cíntia Langes. Você que deseja fazer um tratamento estético não pode deixar de conhecer a Clínica de Estética Integrada Cíntia Langes. Você que deseja fazer microagulhamento, limpeza de pele, massagem relaxante e muitos outros procedimentos, não pode deixar de conferir esse grande trabalho. Então, marque agora uma avaliação gratuita pelo telefone, anote aí, 11 97737 4606, 11 97737 4606. Marque a sua consulta gratuita e venha conhecer a Clínica de Estética Cíntia Langes. Pois é, pessoal, nós estamos de volta aqui no podcast do Rafa, trazendo muito conteúdo e abençoando a sua vida. E hoje o nosso convidado é esse mestre aqui, professor de teologia e grande pregador da Palavra de Deus, Gesiel Russani. E o nosso tema de hoje é missões, não é? A Bíblia diz, Gesiel, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Não há quem pregue. Se eu e você não formos pregar, quem vai ouvir? Né? Precisa da gente lá. Precisa da gente, precisa. Então, missões é importante demais, sempre foi e é muito importante para a vida da igreja. Agora, tem um assunto polêmico aqui que eu quero trazer com você, quero falar com você, porque é o seguinte: muitas pessoas fazem a obra de Deus, fazem missões, mas não cuidam da sua casa. Eu não falo em questão de organização, eu falo de vida espiritual da sua casa. Muitos missionários têm os seus filhos perdidos nas drogas, na prostituição, e isso é o problema. E na sua opinião, Gesiel, um missionário precisa organizar sua casa primeiro para fazer missão ou não? Ou entra aquela questão de quando você está fazendo a obra de Deus, Deus está cuidando da sua família? O que você acha? Olha aí, essa pergunta é bem pertinente, né? Bem fácil de responder, tô brincando. A gente tem que analisar, principalmente os dois pontos, né? Para quem está fazendo missão e, né, digamos assim, Deus vai cuidar, né? E o outro ponto da gente ver uma debilidade dentro do lar. Então, primeiramente, a gente tem que, como eu falei, a missão começa dentro da gente. E como que a gente
se organiza, né, melhor dizendo, para a gente fazer missões, para evangelizar, de uma forma que não seja um peso, né? Porque a obra de Deus ela nunca pode ser um peso. A gente sabe que as aflições vêm, os dias maus vêm, mas servir a Cristo nunca pode ser um peso. Tem que ser uma bênção na nossa vida, tem que ser ótimo. Você fala, eu vi Deus fazendo, eu vi Deus operando, você fica maravilhado e não ter aquele encargo, aquele peso quando você está fazendo a obra de Deus. Então, primeiro, a gente precisa entender prioridades. Como que a gente vai fazer missão? Primeiro, é só você dividir muito bem, que você vê dentro da Bíblia, a Bíblia explicando isso. Então, primeiro, quando Deus criou o homem, né, no Éden, a primeira coisa que Deus queria era um relacionamento entre o homem e Deus. Verdade. Então Deus desceu no jardim na viração do dia. Então as nossas prioridades, primeiro, tem que ser Deus. Deus tem que estar acima de todas as coisas. Certo. Segundo, quando Deus ele pega e cria, né, Eva, então ele está priorizando família. Então, primeiro, para a gente fazer missão, a gente tem que cuidar da nossa casa. E até não só no Velho Testamento, no livro do Gênesis, mas a gente vai ver Paulo escrevendo a Timóteo, aquele que deseja, né, o episcopato, esse deve, né, ser casado. Aí tem alguns critérios ali. Sim, então, Timóteo 3. ele está priorizando, ele está falando, olha, você tem cuidado de casa, você não pode deixar, porque querendo ou não, homem é homem e mulher, tem os seus papéis de mulheres, e os filhos também. Então, se um homem sai e não cuida da casa, ele está sendo negligente, não com a obra, mas está sendo negligente com a palavra e com a família dele. É verdade. Então, ele tem que cuidar da casa, tem que, né, estabelecer, e aí sim, ele fazer as missões, tá? Os filhos, a mesma coisa, né? Pais e filhos, ele tem que cuidar da casa. Só que, e se aconteceu o sentido inverso, o oposto? Essa pessoa ser uma bênção, ela está cuidando, mas pode acontecer de um filho ou alguém acabar se afastando, tá? Como que a gente converte esse tipo de pessoa? Às vezes você prega em congressos a milhares de pessoas, mas dentro da sua casa ainda falta Cristo, não é? Verdade. Então, a pessoa fala, como que eu devo fazer? Você tem que ser como Jesus fazia. Então, a gente não demonstra a pregação pelas palavras, mas sim pelos atos. Também que a pregação ela não só se consiste naquilo que eu falo, mas naquilo que eu vivo e naquilo que eu prego. Então, dentro de casa, às vezes a pessoa está até afastada, mas ela vê Cristo em você, uma hora ou outra, é isso que a gente até usa esse argumento, né? Deus vai cuidar da nossa família, desde que você esteja fazendo certo. Então, a qualquer momento, você está ali fazendo a obra, mas está cuidando, está zelando, você sabe que Deus está no controle da sua casa, da tua família, das tuas finanças, então você faz a obra tranquilo. Agora, o que não pode acontecer é a pessoa saber que está com problema e para poder esconder esse problema, ela vai fazer missão. Então, ao invés dela fazer missão, não, além de não resolver o problema, ela vai arrumar outro problema para a vida dela. É verdade. Tá? Mas, respondendo, o ideal seria a pessoa, primeiramente, colocar Deus acima, família, criar esta base e depois vir à igreja. Verdade. Porque se a gente vê no Gênesis, Deus tendo um relacionamento com Adão e Eva, depois, né, a família, se constituindo a família, e depois ele traz os encargos, né? Depois da queda do homem, ele vai trazer, olha, o homem tem que trabalhar, a mulher. Então aí entra as obrigações. Sim. As obrigações de trabalho, de trazer sustento para casa, ministerial. Então as pessoas às vezes invertem, né? E aí a família fica de lado. Então, e eu lembro até um dia, quando eu estava num curso, né, um professor meu olhando angolano, ele falou assim, olha, ele estava falando justamente de missões. Ele falou, não basta somente você querer fazer missões e deixar a casa. E ele ficou até meio bravo na hora, ele falou assim, mas todo homem um dia vai responder diante de Deus a sua família, se você cuidou ou não. É forte isso, né? Ele falou, você é o sacerdote da casa, você mulher, você vai ter que responder se você cuida da sua família ou não. Aí todo mundo já ficou chocado, mas a gente entendeu. Né? Ele falou assim, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então quando a gente pensa nisso, coloca a família, Deus, família, e depois vem as outras obrigações, você vai fazer tranquilamente. É verdade. Aí você vai entender,
Aí você pode fazer tranquilamente e sem o peso, tá? Sem o peso daquele jugo de você estar fazendo missão e preocupado com casa. É verdade. Até porque entra, como você falou, o testemunho da pessoa. Porque não adianta você fazer missão lá fora, mas dentro da sua casa você dá um mau exemplo. E isso traz ira para os filhos. Aí você está ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a sua casa. E esse é um grande problema, né, Gisele? Acontece muito. Por quê? Porque a gente fica preocupado com as coisas de fora e se esquece do de dentro. É verdade. Eu falei, a missão começa dentro da gente, mas também a gente não precisa ir tão longe para fazer missões. Às vezes as pessoas que estão próximo, porque a gente criou aqui no Brasil essa cultura, fazer missões, eu vou fazer uma viagem, a missão. Às vezes a missão está próxima, o seu vizinho. Eu lembro de uma frase do próprio Billy Graham, né? Billy Graham ele dizia, quando você for pregar, se necessário, use palavras. Então o que Billy Graham estava dizendo? Às vezes você vai estar num ambiente e aí você se sente até desconfortável para pregar ali. Mas ele estava tentando dizer que a pessoa é a própria pregação, como Paulo dizia. É nós somos as cartas, né, vivas. Então a pregação é a própria pessoa. Então às vezes não está pregando, mas pelo seu jeito de agir, seu jeito de falar, o seu comportamento, liberar o perdão, ter os frutos do Espírito, né? Resumindo, Gálatas 5, quando você tem os frutos do Espírito, você libera as pessoas em Cristo. Então, acho que até os irmãos e irmãs aí que estão acompanhando, um dia já chegaram em um lugar e a pessoa fala, eu não sei, mas eu acho que tem um brilho em você, tem alguma coisa diferente, verdade. Tem uma paz em você, é isso que é a pregação. As pessoas veem alguma coisa que o mundo não tem. Verdade. E isso se chama o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus por isso. Pessoal, vai deixando aqui o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Faça aí a sua pergunta. Se tiver outras perguntas sobre os assuntos que estamos conversando aqui, podemos convidar o Gesiel novamente. É difícil, porque a agenda do homem vive cheia, mas ele vai vir aqui sim um dia para nós respondermos todas as perguntas, também? Não, vamos sim, se precisar. Eu gosto de falar ao vivo assim para ficar um compromisso. Não, vai ser uma honra. Então, maravilha, Gesiel. Agora explica para nós qual que é a diferença de missão e evangelismo. Como que a gente separa isso? Porque a gente mistura muito. Então, aqui eu acho que eu citei alguns minutos atrás, a gente fazemos um culto de missões e a gente evangeliza para as pessoas irem para o culto. Então o evangelismo ele não trabalha com tanta expansão para tão longe, no caso igreja, tá? Tem diferença de missões, evangelismo e divulgar a sua igreja. Legal. Porque tem gente que às vezes fala assim, eu vou convidar alguém para ir à minha igreja. É diferente de você evangelizar também. Verdade. Então às vezes vamos entregar um panfleto, vamos divulgar, é fácil, estou evangelizando. Às vezes você está convidando alguém para ir num culto, ir à igreja, tá? A evangelização, lógico, ela se propaga no mundo todo, mas tratando-se de igreja, tá? A evangelização ela trabalha sempre numa escala regional, tão próximo. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, para evangelizar pessoas para vir à minha igreja. Então, a gente sempre vai evangelizar para as pessoas irem para o culto, para a sua igreja, para a próxima. Então você vai escolher sempre uma região próxima, pessoas próximas, pregar próximo, escolher um lugar, pregar, e aí ter um compromisso de levar a pessoa à igreja. Então pode acontecer. Então já algo meio pré-estabelecido ali, você vai trazer as pessoas para vir ao culto. A missão ela já se expande um pouco mais. Então a missão, às vezes a missão e você não vai agregar pessoas para a sua igreja. Você vai para algo específico. Implantar igrejas. Eu vou contar só mais um testemunho que assim marcou a minha vida. Não um testemunho, mas quando eu era criança, eu lembro de um missionário que estava, se não me engano, acho que era no Egito. E quando ele chega no Egito, os países muçulmanos é proibido pregar o evangelho ali. E quando ele está lá, tal, aí ele, poxa, eu não posso trazer a Bíblia aqui, eu não posso pregar para eles porque é proibido. Mas ele chegou lá com a camiseta do Brasil,
da seleção brasileira de futebol. Então, na época que o Ronaldinho jogava, ele chegou lá, aí o pessoal falando, Brasil, futebol, e aquela coisa, ele não entendendo nada, e muito preocupado em pregar. Só que ele chegou lá, jogaram a bola para ele falou, pastor a gente não sabe jogar bola, né? É um desastre. Aí ele pegou, falou, fez 2 embaixadinhas, ficaram impressionados. Olha só. Uau, futebol, vai ensinar futebol. Ensina futebol. Aí ensinar futebol, ele falou, nem eu sei jogar direito e ainda mais ensinar alguém. Meu Deus. Aí ele falou que, beleza, começou a chamar as crianças. Só que ele percebeu que Deus estava, trabalhando embaixo bem pentecostal, né? Deus estava nesse negócio. Porque na hora que ele começa a fazer esse projeto, ele começou a ensinar futebol e aí ele começou a introduzir Bíblia. Então tinha o treino, no final ele trazia uma palavra e aí o que aconteceu? Só criança. E todo final de treino estava aquela conversa e aí o que aconteceu? Começou a atrair os pais. E os pais começaram a vir para os treinos de futebol e começaram a olhar e falaram assim, por que vocês estão aqui? Não, porque meu filho está com um comportamento diferente, quero saber o que está acontecendo aqui. Meu Deus. Daí ele falou, não, eu faço o treino e no final eu falo de Jesus, eu falo da palavra de Deus. E aí falou que aquilo foi agregando. E aí ele desenvolveu um ministério, tipo assim, essa foi uma missão mesmo. Ele chegou e falou que foi para pregar, mas não sabia por onde começar. Então, por isso que eu falo, quando você chega no campo missionário, você tem que chegar entendendo o que Deus está requerendo de você. Às vezes Deus vai usar uma estratégia totalmente fora daquilo que você criou uma expectativa. E foi o que aconteceu com ele. Foi uma expectativa, Deus fez outra. Enfim, aí resumindo, eu lembro que eu era pré-adolescente, eu ouvi esse testemunho, e ele estava há anos e anos e falou, o projeto está gigante. E muitas pessoas se convertendo. O país muçulmano é muito difícil de pessoas se converterem. Verdade. É bem difícil. E é difícil você pregar lá, porque é proibido. Mas eu lembro que ele falou, não, a gente já conseguiu agregar muitas pessoas para o reino de Deus. Então, através das crianças, e as crianças chamavam os pais foram sendo evangelizados e houve a conversão. Tá? Mas, separando aí, evangelismo, resumindo, é uma parte mais regional, próximo da igreja, próximo do nosso ambiente. Sim. Né? Onde estamos próximos, evangelizamos. Agora a missão você vai a um encargo, a uma missão na qual o Senhor ele nos concede ou nos dá para a gente fazer. Glória a Deus. Então é aquela estratégia que Paulo usou, né? Quando Paulo estava lá, eu não me lembro o nome da cidade, mas havia vários deuses, né? E Paulo ali, como estratégia, foi perguntando. Aí encontrou um altar que estava vazio. E Paulo perguntou, que Deus é esse aqui? Aí ele falou, esse altar é do Deus desconhecido. E aí Paulo lhe disse, pois bem, é sobre esse Deus que eu quero pregar para vocês. E aí Paulo ganhou muitas almas naquela noite com a estratégia, né? Porque ele não precisou chamar a atenção, ele esperou entrar, né, na conversa dos gregos, precisou conhecer, saber a hora certa para que ele pudesse falar sobre Deus. E essa passagem é incrível. Está em Atos capítulo 17, Paulo está em Atenas. Ele está em Atenas, ele está no Areópago, né, que era uma espécie de teatro, e ali está tendo um debate filosófico. E Paulo ali incomodado pela quantidade, porque Atenas era o centro da idolatria, né, no seu período. Então, ali havia os deuses, né, Afrodite, Zeus, Apoleons, as estátuas deles estavam bem expostas. Só que ele percebe que esse altar está vazio, não tem imagem. E aí há um livro histórico que diz que ali ele está falando de um homem chamado Epimênides. Epimênides foi alguém que viveu 400 anos antes de Cristo. E o que aconteceu? Um dia houve uma grande peste. E aí muitas pessoas começaram a morrer. E aí começaram cada um a clamar ao seu Deus. E aí falaram, mas como que a gente vai fazer agora? Aí apareceu Epimênides e falou, eu conheço um Deus. E esse Deus, ele pode mudar o quadro de tudo que está acontecendo. Olha só. E aí fala que ele foi lá, orou e a peste, né, foi embora.
e muitas pessoas, né, foram curadas. Aí ele disse, quem é esse Deus? Aí ele falou assim, é o Deus desconhecido, ele não tem imagem, né? Fizeram até Aí a história do altar naquele lugar foi que um dia eles pegaram uma ovelha para sacrifício, né? E a história diz que quando eles pegam uma das ovelhas, a ovelha ela vem e se ajoelha naquele lugar que Paulo está ali. E aí a ovelha se ajoelha e as pessoas falam, o que ela está fazendo? Ela está se entregando. E foi naquele lugar então que fizeram aquele altar, né? E aí colocaram ao Deus desconhecido. Então, quando Paulo ele fala, é desse Deus que vos prego, ele está falando, é daquele Deus que um dia livrou vocês. Forte. Que um dia, esse é o Deus verdadeiro que eu vos prego. Por isso que ele fala, esse Deus aqui que eu vos prego, que um dia já deu livramento para vocês, que já salvou vocês, que já fizeram sinais em vocês. Aí, Paulo tem a sua recompensa ali em Atenas, né? E aí, enfim, se eu continuar, eu vou acabar pregando. Mas é forte demais. Foi bênção. Essa passagem é forte demais e é uma estratégia que Paulo teve, não é? Para ganhar o pessoal da Grécia, os irmãos da Grécia. Sim, a gente chama assim, tem um termo, né, que a gente fala na missão, que é a missão transcultural, quando ela transcende a nossa cultura. Sim. Então, tem duas formas: ou você se adapta à cultura que você vai, né, você vai lá, vamos supor, você vai no país muçulmano, que nem citamos agora, você vai se alimentar do que eles se alimentam, você vai vestir o que eles vestem, ou você vai fazer o inverso, você vai levar a sua cultura até aquele lugar. Então Paulo, quando ele chega em Atenas, né, Paulo sendo judeu, ele fala, eu preciso usar a cultura grega e aquilo que os gregos conhecem e aquilo que eles já têm familiaridade para poder falar sobre Cristo para eles. Então ele usa essa história e esse altar. Por isso que quando Paulo prega, as pessoas entendem o que ele está falando. Sim, porque ele estava aproveitando a cultura. Estava aproveitando da Grécia. Estava aproveitando aquilo que o povo ali já sabia. Exatamente. Então a evangelização é isso. Até aqui no Brasil, você vai chegar aqui em São Paulo é uma coisa. Agora quando você vai para a Bahia, é outra coisa. Já é outra coisa. Outros costumes. Já outros costumes. Você vai no interior, até a recepção é totalmente diferente. É verdade. Pois é, pessoal, agora nós vamos entrar no quadro Sou um Milagre. Esse quadro tem sido muito abençoador, porque é um momento onde nós conhecemos um testemunho de vida do nosso convidado. E hoje, Gesiel, você pode dizer, eu sou um milagre? Amém, sim, com certeza. Então conte aí para nós. Então, assim, como a gente está falando de missões, eu acho que eu vou falar sobre um episódio que aconteceu na minha vida que não citei lá no começo. Quando, né, eu vim para Cristo, eu não tinha desejo nenhum de pregar, não. Eu queria só estar ali adorando, isso é ótimo. Só que um episódio na minha vida me despertou a ser um pregador. Eu lembro quando eu me converti, eu gostava muito de orar, né? Orava, até me trancava na igreja para poder orar. E aí, enfim, havia um rapaz que eu conhecia, né? Que eu trabalhei com ele. E nessa que eu trabalhei com ele, e aí depois de alguns anos eu não vi mais, né? E aí eu lembro que um dia, voltando do trabalho, eu lembrei dele. E aí, sabe aquela coisa, parece que é o Espírito Santo que direciona você, falou assim, vai até lá. Mas eu nem sabia que ele estaria lá. Eu falei, vou ver outras pessoas, tal, na onde eu trabalhei. E quando eu cheguei lá, ele, por incrível que pareça, ele estava em outro lugar, trabalhando em outro lugar mais próximo. E na hora que eu vi ele, peguei assim, desci, já comecei a conversar. E aí eu lembro que comecei a falar de Jesus para ele. Quando eu comecei a pregar, ele falou, eu preciso de ajuda, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso que você vá lá em casa orar. É aquela coisa. Só que eu comecei a pregar tão alto que eu lembro que quando eu olhei para trás assim, tava como era shopping, tinha aquela praça de alimentação, as pessoas estão me vendo aqui. Mas eu lembro que quando eu estava pregando, ele começou a chorar, então ele ficou bem emocionado assim. E ele só fez um pedido, vai lá em casa, marca de você em casa para você orar. Estou precisando realmente de alguma coisa na minha vida. E eu lembro que, então, depois passou alguns dias e recebi uma mensagem,
fulano lá, ele tá internado. Meu Deus. Aí tá com câncer. E aí falei, tá bom. Aí comecei a orar em casa. Aí depois recebi a mensagem de novo, ó, tem como você ir até no hospital orar por ele? E então eu falei, tá bom. E quando eu lembro que depois que eu peguei, eu fui até o hospital, era longe. Quando eu cheguei lá, eu falei, vou entrar lá no hospital, Deus vai curar a pessoa. Só que quando eu cheguei lá, não deixaram nem entrar. Falaram assim, então, ele tá na UTI, em estado grave, só os familiares agora podem ver. Olha só. Depois de alguns... Aí a gente pensa, vamos orar, Deus vai curar, Deus vai fazer. E assim, me marcou duas coisas. Que aí chegou alguns dias, orando para Deus curar, Deus levou ele. Meu Deus. Aí foi, digamos assim, um dos primeiros nãos que Deus falou para mim. Que eu fiquei na expectativa de Deus curar ele, de Deus fazer, e não fez. E aí gerou dentro de mim, falando assim, será que ele foi salvo ou não? Ou será que aquele dia que eu falei de Jesus para ele foi o último dia dele, ou a oportunidade dele de um dia ele aceitar Jesus ou a vida dele mudar? Então, a partir daquele momento, eu falei assim, não posso mais ser um cristão normal. Eu acho que aonde eu estiver ou o que puder fazer para falar de Jesus, eu vou fazer. Sim. Então isso despertou dentro de mim o desejo de pregar, mesmo não sabendo. Porque eu pensei assim, eu não posso mais deixar que pessoas vão para o inferno ou perder a salvação. Sim. E passarem assim por mim e eu não fazer nada. É verdade. Então isso, sim, digamos, foi um milagre assim, na questão ministerial, que ali que começou tudo realmente. Seus olhos espirituais abriram. A partir dali eu falei, eu preciso pregar. E eu nem sabia, mas eu falei, não, a partir desse episódio, porque eu não sei, então a gente não sabe qual é o último dia de qualquer pessoa, mas a gente sabe que é uma oportunidade, e essa oportunidade às vezes não pode passar. É verdade. Então esse é o seu milagre. Eu queria contar esse porque eu falei, o que contar, né? Eu falei, como a gente está falando de evangelismo, acho que esse foi bem marcante assim para mim. É verdade. Muitas pessoas passam por nós, né, Gisele? Nós precisamos sempre falar do amor de Deus, falar de Jesus, porque quando a gente menos espera, Deus pode recolher aquela pessoa. Pode levar embora. Então, a pessoa precisa morrer salvo. É verdade. A Bíblia, Paulo fala, que viver tem que ser para Cristo e morrer é lucro nele. Quando a pessoa está nele, morrer é lucro, não é? Verdade. Então é isso, pessoal. Eu sou o Milagre com Gesiel Russani, falando sobre a sua experiência ministerial. Pois é, pessoal, eu quero agradecer demais por você estar conosco em mais um episódio do nosso podcast. É muito satisfatório, é muito bom ter o carinho da sua audiência. Gesiel, amigo, obrigado, sempre um prazer, irmão. Tamo junto, tá bom? É sempre um prazer te receber aqui, falar do amor de Deus, e você faz parte aqui do nosso programa. Amém, vamos. Quando a gente vai marcar mais pra frente, para você vir aqui outras vezes contar tudo que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Amém? Vai ser uma honra. Pessoal, muito obrigado. Você que está aqui no YouTube, compartilhe com o maior número de pessoas possível, tá bom? Se inscreva em nosso canal e deixe o seu like e o seu comentário também, tá bom? E você que está no Facebook, compartilhe e deixe o seu comentário com o maior número de pessoas possível. E você que está no Spotify, muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu joinha e também aguarde os próximos episódios. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E até a próxima. Tchau. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém.